Pare por um instante e observe com atenção. Antes mesmo de você tomar qualquer decisão, antes de dizer sim ou não, antes de agir ou recuar, algo invisível já aconteceu dentro de você. Um movimento silencioso, rápido e profundamente estratégico. Enquanto a mente consciente acredita estar no controle, o cérebro já percorreu múltiplos caminhos, testou cenários, avaliou riscos e criou versões alternativas de quem você poderia ser naquele exato momento. A ciência mostra que aquilo que chamamos de decisão é apenas o estágio final de um processo muito mais antigo, oculto e sofisticado. Um processo onde realidades paralelas internas se formam, competem entre si e influenciam diretamente o rumo da sua vida, mesmo que você jamais perceba isso conscientemente. Estudos sólidos da neurociência cognitiva revelam que o cérebro humano opera como uma máquina de simulação. Pesquisadores que não se alinham a narrativas simplificadas do comportamento humano demonstraram, por meio de experimentos com neuroimagem e análise temporal da atividade cerebral, que o sistema nervoso antecipa o futuro como estratégia de sobrevivência. Antes de qualquer ação motora, áreas cerebrais responsáveis por planejamento, memória e emoção já estão ativas, criando mapas internos de possibilidades. Essas ativações não representam um único caminho, mas vários cenários simultâneos. Cada cenário corresponde a uma versão potencial de você. A que avança, a que hesita, a que se protege, a que arrisca. Todas coexistem por frações de segundo, disputando prioridade dentro da mente. Pesquisas clássicas e contemporâneas sobre tomada de decisão indicam que a consciência não inicia o processo, apenas toma conhecimento dele. Experimentos conduzidos por neurocientistas independentes mostraram que sinais elétricos associados à escolha surgem antes do relato consciente da decisão. Isso desmonta a ideia de um eu central que decide tudo de forma linear. Em vez disso, o que existe é um sistema distribuído, onde múltiplos programas internos operam em paralelo. Cada programa carrega memórias, crenças, emoções e experiências passadas, formando uma identidade temporária que tenta assumir o controle da ação. Nesse sentido, sua mente funciona como um campo onde diferentes versões do eu são testadas antes que uma delas se manifeste no comportamento. Essas simulações internas não são abstratas nem metafóricas. Estudos sobre o chamado cérebro preditivo mostram que imaginar uma situação ativa os mesmos circuitos neurais envolvidos em vivê-la de fato. Quando você antecipa uma conversa difícil, uma oportunidade ou uma ameaça, o corpo responde como se aquilo já estivesse acontecendo. O coração acelera, a tensão muscular muda, hormônios são liberados. Cada resposta corporal fortalece uma versão específica de você naquele cenário. Assim, realidades internas ganham peso fisiológico, tornando-se mais prováveis de se converterem em ação concreta. O cérebro não espera o mundo acontecer, ele cria versões do mundo antes, e você passa a viver dentro da versão que venceu essa disputa silenciosa. Compreender esse mecanismo é essencial para entender por que tantas pessoas repetem padrões, tomam decisões aparentemente automáticas e sentem que não têm controle sobre a própria vida. Não se trata de falta de força de vontade, mas de desconhecimento do jogo interno que acontece o tempo todo. Enquanto a maioria acredita que age a partir de um único eu, a ciência revela que somos o resultado de múltiplas realidades internas em constante negociação. Cada pensamento recorrente fortalece uma dessas versões. Cada emoção sustentada alimenta um caminho possível. E quanto mais inconsciente esse processo permanece, mais previsível e programada se torna a trajetória de vida que emerge dele. Para compreender como essas realidades internas se formam, é necessário olhar para a mente como um sistema que opera por previsões, não por reações. Pesquisas em neurociência preditiva demonstram que o cérebro constrói modelos do mundo antes mesmo de receber informações completas dos sentidos. Ele se baseia em memórias passadas, experiências emocionais e padrões aprendidos para antecipar o que provavelmente acontecerá a seguir. Cada antecipação gera uma resposta interna específica, criando um ensaio mental da realidade. Esses ensaios não são neutros, cada um carrega uma carga emocional, uma expectativa de sucesso ou fracasso e uma identidade associada. Assim, antes de qualquer ação, você já foi, internamente, várias versões de si mesmo em diferentes futuros possíveis. Estudos sobre memória prospectiva e simulação mental indicam que o cérebro utiliza o passado como matéria-prima para fabricar o futuro. Pesquisadores independentes observaram que, ao enfrentar uma decisão, o sistema nervoso acessa rapidamente registros emocionais semelhantes armazenados no inconsciente. Não importa se a situação atual é realmente igual, o cérebro trabalha por associações.
A partir dessas associações, ele constrói cenários internos que parecem reais o suficiente para orientar o comportamento. Cada cenário ativa uma versão específica do eu, aquela moldada pelo medo, pela confiança, pela expectativa de rejeição ou pela busca de recompensa. Essas versões não dialogam de forma consciente, mas competem silenciosamente por dominância neural. A psicologia experimental mostra que essa competição ocorre em camadas profundas da mente. Experimentos sobre conflito cognitivo revelam que diferentes sistemas cerebrais podem chegar a conclusões opostas ao mesmo tempo. Um sistema pode sinalizar cautela, enquanto o outro impulsiona a ação. Um pode priorizar segurança, outro crescimento. Essa tensão interna é o reflexo direto da existência de realidades paralelas internas. Cada uma delas opera como se fosse a correta, tentando conduzir o organismo para o desfecho que considera mais vantajoso. O que chamamos de dúvida nada mais é do que a percepção consciente desse embate que já vinha acontecendo nos bastidores. Pesquisas sobre identidade narrativa reforçam essa visão ao demonstrar que o ser humano constrói múltiplas histórias sobre si mesmo. Não existe apenas uma narrativa interna, mas várias, ativadas conforme o contexto. Em determinados momentos, você se percebe como alguém capaz e confiante, em outros, como alguém inseguro e retraído. Cada narrativa ativa padrões neurais distintos, influenciando postura corporal, tom de voz, decisões e até percepção da realidade. Essas narrativas são, na prática, realidades internas completas, com regras próprias, expectativas e limites. Quando uma delas assume o controle, o mundo externo passa a ser interpretado de acordo com essa versão do eu. O mais impactante é perceber que a versão que vence essa disputa interna nem sempre é a mais racional ou consciente, mas a mais emocionalmente carregada. Estudos sobre viés emocional demonstram que emoções intensas amplificam a atividade neural e aumentam a probabilidade de um cenário interno se tornar dominante. Isso explica por que decisões importantes muitas vezes parecem automáticas ou inevitáveis. A realidade externa apenas confirma aquilo que já foi decidido internamente por uma versão específica de você. Sem perceber, você passa a viver repetidamente a mesma linha de acontecimentos, acreditando estar reagindo ao mundo, quando na verdade está apenas expressando a realidade interna que se tornou mais forte ao longo do tempo. Essa dinâmica revela algo crucial. Mudar comportamentos sem compreender essas realidades internas é atuar apenas na superfície. Enquanto as versões internas permanecem inalteradas, as decisões continuarão seguindo os mesmos padrões. O cérebro continuará simulando os mesmos futuros, ativando os mesmos eus e escolhendo os mesmos caminhos. Reconhecer a existência dessas realidades paralelas internas não é apenas um exercício intelectual, mas o início de uma compreensão profunda sobre como a mente realmente funciona e por que tantas vidas parecem presas a ciclos invisíveis, porém extremamente consistentes. Quando essas realidades internas se repetem ao longo do tempo, elas deixam de ser apenas simulações momentâneas e passam a estruturar a forma como a mente percebe o mundo. Pesquisas em neuroplasticidade demonstram que circuitos neurais ativados com frequência tendem a se fortalecer, enquanto aqueles pouco utilizados enfraquecem. Isso significa que cada vez que uma versão específica do eu é acionada diante de uma situação, ela se torna mais eficiente, mais rápida e mais dominante nas decisões futuras. O cérebro aprende quem você é a partir daquilo que você repete internamente. Dessa forma, realidades paralelas internas começam a se consolidar como identidades quase automáticas, prontas para assumir o controle assim que um estímulo semelhante surge. Estudos sobre aprendizagem implícita mostram que grande parte desse condicionamento ocorre sem participação consciente. O indivíduo não escolhe deliberadamente fortalecer uma versão interna. Isso acontece pela simples repetição de pensamentos, emoções e interpretações. Um padrão emocional recorrente cria um caminho neural preferencial. Com o tempo, esse caminho se torna a rota padrão da mente. Quando uma nova situação aparece, o cérebro não avalia todas as possibilidades com neutralidade. Ele ativa automaticamente a realidade interna mais consolidada. Assim, você não reage ao presente, mas ao passado acumulado dentro do sistema nervoso. Cada decisão atual carrega a assinatura de escolhas internas feitas muitas vezes antes. Pesquisadores independentes que estudam comportamento automático apontam que até mesmo traços de personalidade são, em grande parte, o resultado dessas realidades internas cristalizadas. Aquilo que chamamos de jeito de ser frequentemente é apenas a versão do eu que venceu repetidamente ao longo dos anos.
A mente passa a se identificar com essa versão como se ela fosse a totalidade da identidade, ignorando todas as outras possibilidades que continuam existindo em estado latente. No entanto, essas versões não desaparecem. Elas permanecem adormecidas, prontas para emergir em contextos específicos, criando contradições internas, conflitos emocionais e mudanças abruptas de comportamento que muitas pessoas não conseguem explicar racionalmente. A neurociência do hábito reforça essa compreensão ao mostrar que o cérebro busca eficiência energética. Ele prefere respostas conhecidas, previsíveis e já testadas internamente. Cada realidade interna consolidada economiza esforço cognitivo, pois oferece uma resposta rápida ao ambiente. O problema surge quando essas respostas não são mais adequadas à situação atual, mas continuam sendo executadas automaticamente. Nesse ponto, o indivíduo sente que está preso a reações que não escolhe conscientemente. A sensação de falta de controle nasce exatamente dessa discrepância entre a realidade externa presente e a realidade interna que domina o sistema decisório. Pesquisas sobre dissociação leve e fragmentação da identidade mostram que o ser humano convive com múltiplos eus funcionais. Em contextos de segurança, uma versão pode se expressar. Em contextos de ameaça, outra assume. Cada uma dessas versões enxerga o mundo de forma distinta e interpreta os mesmos fatos de maneiras opostas. Quando não há integração consciente desse sistema interno, a mente alterna entre realidades sem que o indivíduo perceba a transição. Isso gera confusão, autossabotagem e a sensação de estar vivendo em ciclos que se repetem, mesmo quando existe o desejo consciente de mudança. O ponto central é que a realidade que você vive externamente é, em grande parte, a extensão da realidade interna que se tornou dominante. A mente não apenas interpreta o mundo, ela o filtra, seleciona e reorganiza conforme a versão interna ativa naquele momento. Estudos sobre percepção mostram que o cérebro literalmente ignora informações que não se alinham com o modelo interno vigente. Assim, oportunidades, sinais e alternativas podem estar presentes, mas permanecem invisíveis para a versão do eu que está no controle. A mudança real começa quando esse mecanismo deixa de operar no automático e passa a ser observado com clareza. A partir do momento em que essas realidades internas se tornam observáveis, algo fundamental começa a mudar no funcionamento da mente. Pesquisas em metacognição e autoconsciência demonstram que o simples ato de perceber padrões internos altera a dinâmica neural associada a eles. Quando uma versão do eu é identificada como um processo e não como uma identidade absoluta, ela perde parte do seu poder automático. Estudos conduzidos por pesquisadores independentes mostram que a observação consciente reduz a ativação de circuitos habituais, criando uma janela onde outras realidades internas podem emergir. Nesse espaço, o cérebro deixa de operar apenas por repetição e passa a acessar possibilidades que antes estavam inativas ou enfraquecidas. A neurociência da atenção revela que aquilo que recebe foco consciente tende a se reorganizar. A atenção não é apenas percepção passiva, mas um recurso biológico que redistribui energia dentro do sistema nervoso. Quando a atenção é direcionada para os estados internos, pensamentos, impulsos, emoções e imagens mentais, o cérebro começa a mapear essas experiências de forma mais precisa. Isso enfraquece a fusão entre o observador e a versão interna dominante. Em vez de eu sou assim, surge uma percepção mais profunda: isso está acontecendo em mim. Essa mudança sutil transforma completamente a relação com as realidades internas, permitindo que elas sejam analisadas em vez de obedecidas automaticamente. Estudos sobre tomada de decisão consciente indicam que a escolha real só acontece quando há tempo e espaço entre o impulso e a ação. Esse intervalo é criado quando a mente reconhece que múltiplas versões internas estão tentando assumir o controle. Pesquisadores da psicologia cognitiva demonstraram que, ao nomear mentalmente estados internos, o cérebro ativa áreas associadas à regulação emocional e ao planejamento deliberado. Esse processo não elimina as realidades paralelas internas, mas reorganiza a hierarquia entre elas. A versão mais emocional deixa de dominar sozinha, abrindo espaço para versões mais estratégicas, criativas ou alinhadas a objetivos de longo prazo. A ciência da neuroplasticidade confirma que novas realidades internas podem ser fortalecidas intencionalmente. Ao repetir conscientemente determinados estados mentais, emoções reguladas e narrativas internas mais funcionais, circuitos alternativos começam a se consolidar. Isso não acontece por força de vontade isolada, mas por exposição consistente a novos padrões internos.
Pesquisas mostram que o cérebro não distingue totalmente entre experiências reais e experiências mentalmente ensaiadas com carga emocional suficiente. Dessa forma, criar novas simulações internas de si mesmo, agindo, reagindo e percebendo de forma diferente, começa a gerar mudanças mensuráveis na estrutura neural, alterando decisões futuras antes mesmo que elas cheguem à consciência. Pesquisadores que estudam identidade adaptativa apontam que o eu saudável não é aquele fixo e rígido, mas o que consegue transitar entre diferentes versões conforme a realidade exige. Isso significa que maturidade psicológica não está em eliminar realidades internas, mas em integrá-las. Quando o indivíduo compreende que possui múltiplos modos de operar, ele deixa de se sentir refém de um único padrão. Cada realidade interna passa a ser vista como uma ferramenta, não como uma sentença. Essa integração reduz conflitos internos e aumenta a flexibilidade cognitiva, permitindo respostas mais precisas às situações reais da vida. O ponto mais profundo dessa compreensão é perceber que liberdade não surge da ausência de condicionamentos, mas da consciência deles. Enquanto as realidades internas operam no invisível, elas controlam decisões, percepções e comportamentos. Quando se tornam visíveis, deixam de ser absolutas. A mente passa a funcionar menos como um campo de batalhas inconscientes e mais como um sistema navegável. A partir desse estágio, a identidade deixa de ser algo imposto pelo passado e começa a se tornar um processo vivo, em constante reorganização, guiado por percepção, escolha e intenção. Existe um ponto decisivo onde todo esse conhecimento deixa de ser apenas compreensão intelectual e se transforma em poder prático. Pesquisas sobre autorregulação, consciência integrada e mudança comportamental demonstram que, quando o indivíduo passa a reconhecer suas realidades internas antes da ação, ele interrompe o automatismo que governou sua vida por anos. Nesse estágio, a mente não elimina as versões internas, mas passa a coordená-las. A escolha deixa de ser uma reação condicionada e se torna um ato deliberado. O cérebro, ao perceber que não precisa executar sempre o mesmo roteiro, começa a flexibilizar seus padrões, abrindo espaço para respostas inéditas. É aqui que a sensação de liberdade emerge, não como conceito abstrato, mas como experiência concreta. Estudos em psicologia da consciência indicam que a maior parte do sofrimento humano não vem dos eventos externos, mas da identificação inconsciente com uma única narrativa interna. Quando uma versão do eu se apresenta como absoluta, ela distorce a percepção da realidade e limita drasticamente as possibilidades de ação. Ao compreender que essa versão é apenas uma entre muitas, o indivíduo rompe com a ilusão de identidade fixa. Isso altera profundamente a relação com medo, fracasso, rejeição e expectativa. Emoções continuam surgindo, mas deixam de definir o comportamento automaticamente. A realidade externa começa a ser vivida com mais clareza, pois não está mais sendo filtrada exclusivamente por um único modelo interno. A neurociência aplicada à transformação pessoal mostra que a prática constante de observação interna reorganiza o sistema nervoso ao longo do tempo. Não se trata de controle rígido da mente, mas de familiaridade com seus movimentos. Quanto mais o indivíduo reconhece suas simulações internas, mais rápido identifica qual versão está tentando assumir o comando. Esse reconhecimento cria um intervalo precioso onde a escolha real acontece. Nesse espaço, a mente não é arrastada pelo passado nem dominada por impulsos imediatos. Ela se torna responsiva, não reativa. Esse é o mecanismo por trás de mudanças profundas e duradouras, observadas em estudos longitudinais sobre comportamento humano. Pesquisadores que investigam estados avançados de consciência apontam que a integração das realidades internas gera um senso ampliado de identidade. O indivíduo deixa de se perceber como um personagem preso a uma história específica e passa a se reconhecer como campo onde várias histórias acontecem. Essa mudança altera a forma como objetivos são definidos, relações são conduzidas e desafios são enfrentados. A vida deixa de ser uma sequência de reações previsíveis e passa a se tornar um processo criativo. Cada situação é vivida como um novo espaço de escolha, não como repetição automática de padrões antigos. O impacto final dessa compreensão é perceber que o futuro não é algo que simplesmente acontece, mas algo que é ensaiado internamente o tempo todo. As realidades paralelas internas continuam existindo, mas agora podem ser conscientemente cultivadas. Ao alimentar versões internas mais alinhadas com clareza, presença e intenção, o cérebro passa a antecipar futuros diferentes. Essas antecipações moldam emoções, decisões e comportamentos de forma silenciosa, porém poderosa.
O mundo externo começa a refletir essa reorganização interna, não por acaso, mas por coerência neural e comportamental. No fim, entender como a mente cria várias versões de você antes de agir é compreender o verdadeiro ponto de alavanca da transformação humana. Não é o controle do mundo externo que gera mudança real, mas o acesso consciente ao laboratório interno onde decisões, identidades e destinos são construídos. Quando esse laboratório deixa de operar no escuro, a vida deixa de ser um roteiro inconsciente e passa a ser uma experiência dirigida por percepção, lucidez e escolha contínua. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.